Olá, meus amores, tudo bem? Que saudades estou de cada um de vocês. Vamos começar nossa aula de hoje? E hoje vamos ter aula de ciências. Vamos falar um pouquinho sobre os animais. Observe bem, se nós olharmos ao nosso redor, podemos observar muitos animais. Por exemplo, nessa tela, qual é o bichinho que aparece? Muito bem, uma borboleta. Também podemos observar aqui uma abelhinha, um cachorrinho, um coelho, um pato. Olha que legal! Mas também podemos observar que existem animais que vivem um pouco distante de nós, como por exemplo, os animais silvestres. Isso mesmo, são aqueles que não podem viver perto do homem, certo? Como nós estamos vendo aí, um ursinho, a onça, o leão. E aqui, ó, o elefante, as girafas. Muito lindos, não são? Então, vamos ver mais um pouco? Veja o que diz o nosso livro nas páginas 176 até a página 180. Olha aí, pessoal. Começamos aí nesse capítulo 4. Nós estamos vendo aí um índio segurando um bichinho, certo? Um animal. Esse animal que aparece na imagem com a criança é normalmente criado pelo ser humano? O que é que vocês acham? Você conhece outro animal semelhante, parecido com esse? Então agora pensa aí e diga o nome de dois animais que geralmente são criados pelos seres humanos. Pronto, na página seguinte estamos falando sobre a diversidade de animais, vários tipos de animais. Uma menina chamada Helena assistiu ao documentário que apresenta diversos animais encontrados nos mais variados ambientes da Terra. Veja a seguir alguns animais que Helena viu nesse documentário. Ela viu um urso polar, ela viu um pato mandarim. Gente, e aí tem as curiosidades de cada um deles. O urso polar pode atingir até 3 metros de comprimento e tem o corpo coberto de pelos, geralmente brancos. Esses animais são excelentes nadadores. O urso polar vive em uma região muito fria do planeta, chamado Círculo Polar Ártico. Essa região fica coberta de gelo a maior parte do ano e é aquele frio. Já o pato mandarim pode atingir até 50 centímetros de comprimento. Ele tem bico e penas coloridas, como alaranjadas, verdes, azuis, roxas, brancas e cinzas. Esse animal vive em floresta, próximo de lagos, e constrói seus ninhos nos troncos das árvores. O pato mandarim se alimenta de plantas e de pequenos animais. Vamos ver mais curiosidades e mais animais que Helena assistiu nesse documentário? Pronto, aqui. Helena percebeu que os animais são diferentes uns dos outros e eles vivem em diferentes ambientes, como ambiente aquático e ambiente terrestre. Apesar dessas diferenças, os animais apresentam características em comum. Uma delas é que eles não podem produzir o seu próprio alimento. Assim, os animais precisam se alimentar de outros seres vivos. Agora vamos ver um pouquinho a curiosidade sobre esse leão e a leoa e a baleia jubarte. O leão e a leoa, gente, tanto o leão como a leoa
pode atingir até 3 metros de comprimento. E os machos, que são os leões, têm uma juba, essa cabeleira toda aí que está sendo mostrada aí na foto, tá? Esses animais vivem em locais quentes, com vegetação geralmente baixa e se alimentam de outros animais. O que é bem diferente aí sobre a curiosidade da baleia jubarte. É um animal que vive nos oceanos e pode atingir até 15 metros de comprimento. Gente, olha como ela é grande. Os machos emitem sons para atrair as fêmeas na época da reprodução. Essa baleia se alimenta principalmente de pequenos animais. Gente, os animais também interagem com o ambiente em que se encontram. Eles podem, por exemplo, proteger-se contra o frio, contra o calor, ou até mesmo se esconder de outros animais no meio da vegetação. Então, nós estamos vendo aí alguns animais bem diferentes um do outro, certo? Então, apesar de os desertos apresentarem temperatura muito elevada durante o dia, as regiões polares apresentam temperaturas muito baixas. Alguns animais são capazes de viver nesses ambientes. Esses animais apresentam certas características que os ajudam a sobreviver nesse ambiente. Vamos conhecer 2 deles? A primeira que nós temos vendo aí é a raposa do Ártico, que vive nas regiões polares. Ela possui uma espessa camada de pelos que ajuda esse animal a se manter aquecido. Então, esse primeiro bichinho aí que nós estamos vendo tão bonitinho é uma raposa do Ártico, certo? Já o outro bichinho é um feneco, que é uma raposa que vive num deserto, gente. Lá na África é um ambiente quente que quase não chove. As suas orelhinhas grandes ajudam a controlar a temperatura do corpo. Olha que coisa interessante. Além disso, o feneco pode ficar longos períodos sem beber água, obtendo a água de que precisa. Olha só, a Pro vai deixar para vocês uma atividade falando um pouquinho sobre os animais. Lembra que a Pro acabou de falar? Então aqui vocês vão pintar os animais que convivem bem com o homem, aqueles animais que podem viver próximo do homem e que não vai fazer mal algum, tá bom? Embaixo, depois que você pintar esses animais, você vai escrever o nome de cada um deles. Só aqueles que podem viver próximo ao homem, certo? Nessa outra questão aqui, você vai escrever o nome dos animais e numerar os quadros de acordo com a legenda. Tem animais, como a Pro falou, que vivem em locais diferentes. Então, vamos botar o número 1 no animal que vive na água, o número 2 nos animais que vivem na terra e o número 3 nos animais que vivem tanto na água como também na terra. Na outra questão, escreva a característica de cada animal. Você vai dizer qualquer coisinha que lembre o peixe. O que é que lembra o peixe? A Pro vai dar uma dica. Ele tem um corpinho coberto de escamas, tá? Então, se você precisar, pode até pesquisar. E o jacaré, o cachorro e a galinha? Agora, gente, nós vamos fazer a correção da aula passada. Lembra? Então, vamos lá. Foi a nossa última aulinha de revisão sobre as plantas. E a Pro colocou essas atividades. Então, a questão 1 diz assim: verifique as plantas abaixo e marque o X em que tipo de ambiente vive cada uma. A primeira plantinha, gente, vive num ambiente aquático. A segunda, num ambiente aéreo. E a última plantinha, num ambiente terrestre. Na outra folha da nossa atividade, eu pedi que vocês observassem as figuras que representam algumas plantas. E depois, escrever o nome de cada uma delas aí embaixo. Então, nós temos aí o trigo, alface, feto,
macieira e papoila. As plantas representadas vivem em ambiente aquático ou em ambiente terrestre? Então, todas elas vivem em ambientes terrestres. Foi bem fácil essa atividade, não foi? Parabéns para você que conseguiu acertar tudo. E quem não conseguiu, não tem problema, não é? Nós estamos aqui para aprender. Então, amores, um cheiro. Eu amo cada um de vocês.